Primeiro capítulo de Daniel. Vamos ver a partir do versículo de número 8, Vicky. Daniel resolveu não se contaminar. Diga para quem está ao seu lado. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está ainda abatido do que o rosto dos outros jovens que têm a mesma idade, e se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dá-lhes legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens, com que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim de 10 dias, vamos ler junto? A aparência dos 4 jovens era do que os que estavam robustos e outros jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Anda comigo mais 9 capítulos, gente. Capítulo 10. Capítulo 10 de Daniel ainda. Leremos só 3 versículos. A partir do versículo 1 do capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Viu aí, Leila? Estava triste. Jejum não é para quem está alegre. Jejum é para quem decide se afastar de algumas coisas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei nem carne nem vinho. E nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas. Amém, gente? Pastor Rodrigo, ora aí por nós aí, filho. Daí mesmo, pode ser. Amém. Gostaram da minha camisa nova, gente? Vou debaixo do paletó. Gostou, Anderson? Eu vim de propósito com ela. Se você quer agradar quem te dá alguma coisa, use. Use. Deus nos deu várias bênçãos, vários direitos, e a gente precisa usar. Um deles é de adentrar no mundo espiritual, ouvir mais dele, sentir mais dele, ver mais dele. Amém ou não amém? E Deus, Ele não se afasta de nós. A palavra de Deus diz que são as nossas iniquidades que faz separação com Ele. Então, se é iniquidade, o que é iniquidade? É algo que a gente faz repetidamente sem arrependimento.
Mento, porque pecar todo mundo é que peca, todos nós pecamos. Não é? Agora, a iniquidade é, Caio, fazer aquilo, saber que está errado, vem o remorso, mas daqui a uma semana você está fazendo de novo. É isso que nos separa de Deus. Então, se a iniquidade nos separa de Deus, diga comigo bem alto, a santidade nos aproxima dele. Ok? Por isso que a palavra diz, sede santos. É um clamor do próprio Deus em carne, pedindo para que nós sejamos santos como ele é santo. Amém? Então, gente, o tema de hoje, Vicky, é guardados para o reino. Tema do sermão dessa noite. Guardados para o reino, entre parênteses, Daniel na Babilônia e nós agora no mundo. Amém? Anote aí. Guardados para o reino, entre parênteses, Daniel na Babilônia e nós aqui no mundo. Fecha parênteses. Irmãos, nós estamos prestes, né? Há 3, 4 dias da gente entrar em 21 dias de consagração. 21 dias de jejum e de oração. Mas há uma pergunta que eu ouço todo domingo, talvez às quintas-feiras. Afinal de contas, pastor, o que é o jejum de Daniel? Será, pastor Rodrigo, que é só uma dieta? Será, pastor Lucas, que é só deixar de comer carne, doce e beber refrigerante? Olha para quem está ao seu lado, carinho, e diga, não é não, irmão. O jejum de Daniel é algo muito mais profundo, gente. O jejum de Daniel é um ato de separação. É uma declaração espiritual. Quando você começa a fazer o jejum de Daniel, é como você assumisse, assinasse, escrevesse uma declaração e que no final Deus ia assinar, chancelar. Ia ser o nosso fiador. É quando alguém se levanta, um irmão, uma irmã se levanta e diz, eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Foi assim com Daniel. É uma decisão, Anderson, uma decisão de coração. O jejum é obrigação, sim ou não? Jejum é punição, sim ou não? Me ajuda, gente. Sim ou não? É obrigação, Marta? É punição, Marta? É dever, Marta? Não, o que é o jejum? Uma necessidade de querer agradar a Deus. Mais do que Babilônia. Esse é o jejum. O jejum é uma vontade de pertencimento. Eu quero pertencer mais a Ele. Quero me parecer mais com Ele. Amém ou não amém? E aí, gente, o primeiro argumento que eu coloquei aqui essa noite, já acabei a introdução, que a minha esposa diz que eu me perco na introdução. Viu, filha? Fui rápido hoje. Viu, pastor Rodrigo? Tá bom. Por enquanto ainda não é 10. Vai que ela dá 10 e eu me perco, né, Rodrigo? Primeiro, hein, filha? Fala. Quem faz isso é o pastor Ulisses. Daniel, primeiro argumento, tá, gente? Quem está anotando aí. Um homem que decidiu se manter puro. A pureza é uma decisão. Eu comecei a namorar a pastora muito cedinho. E como todo que namora, não é? Eu fico muito preocupado com os namoros na igreja, converso com os namoros na igreja, converso sempre com os meninos. Eu tive uma mãe que conversava muito comigo a respeito de namoro. Não é? Mas, como todo menino, e começamos a namorar, ela tinha 12 anos, não é? Às vezes a gente quer dar um abraço, um aperto, algo mais apertado, mais, como diz aí o castelhano, caliente. E um dia ela olhou nos meus olhos e falou para mim assim, eu prometi a minha mãe. Ela não estava na igreja. Os pais dela se consideravam ateus. Mas ela disse, eu prometi a minha mãe que eu ia casar de branco, não só com a roupa. E ela olhou nos meus olhos, Rodrigues, e disse assim, se você quiser ter qualquer tipo de toque, de relação mais íntima, você pode procurar qualquer outra mulher, só não deixa eu saber. E eu olhei nos olhos dela e falei assim, assim como você vai casar de branco, por dentro, por fora, eu também vou. Eu também não tinha tido nenhuma experiência sexual até aquele momento.
Foi uma decisão minha e uma decisão dela. Ela escolheu isso e eu escolhi isso. Somos melhores que os casais? Não. Somos diferentes? Não, foi uma opção. Aliás, a gente diz até que não somos nem parâmetro para ninguém. Não é parâmetro... Como é que você diz, irmão? Que a gente é o quê? A gente não é regra, a gente é o quê? Exceção. Porque foi algo que tudo aproximou. A morte do irmão dela, eu ter passado para o exército, para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, foi uma série de coisas assim que culminou nessa união. E eu creio que tinha muito do dedo de Deus. Quantos creem, diga glória a Deus. E até hoje, eu desafio online aí qualquer mulher que pode dizer que se deitou comigo. É uma decisão. Ser fiel, se manter puro, é uma decisão. E Daniel, no versículo 8 do capítulo 1, diz assim: e Daniel pôs no seu coração não se contaminar. Ele escolheu não se contaminar. Alguém pode dizer bem alto? Coisa linda, pastor. Alguém pode dizer aí? Anderson, olha só, ele estava longe da terra dele. De Israel, ele estava lá na Babilônia. A Babilônia hoje é o quê, gente? A Babilônia hoje é o quê? Que lugar? E a Babilônia ofereceu para ele o melhor. Daniel era o quê? Um dos copeiros, eunucos do rei. Comia o que o rei comia, bebia o que o rei bebia. Amém, Caio? Imagina você comer hoje o que o presidente come. Não vou dizer beber não, tá bom? Mas comer o que o presidente come. Não é? Aquelas carnes, iagu, aquele boi, né? Os bois são criados presos assim, Rodrigo, ó. Só mexe com isso aqui, ó. Aí depois, irmão, ó, a carne é aquela molinha. Outro dia eu estava acordei assustado lá em casa, pensei que a pastora estava brigando com alguém. Cheguei na cozinha, estava ela com a marreta batendo no bife. Tapum, 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 tapum. Eu falei, eita, está vencendo? Ela, vai amolecer. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, esse camarada tinha tudo para esquecer de tudo. Não é não, Rodrigo? Longe dos pais, longe do pastor dele, longe da congregação, da igreja dele. Quer saber de uma coisa? Estou aqui. Mas Daniel disse, eu prefiro agradar a Deus do que satisfazer o meu paladar. Posso ouvir um glória a Deus? E fala bem alto para eu ouvir, amém. Porque eu estou precisando ouvir isso, gente. 21 dias sem carne, diga aleluia. Se há alguém carnívoro nessa igreja, olhe para cá. Mas eu prefiro agradar a Deus e ficar longe da carne. O verdadeiro jejum, ele começa no coração, Marta, e não no prato. Não adianta nada eu fazer um jejum em que eu vou ficar reclamando, vou ficar angustiado, vou ficar grosso, vou ficar falando mal, vou ficar maldizente. Ok? Então, anote aí, quem está querendo entender mais, que tipo de jejum é esse? Talvez não faça agora, talvez, quem sabe, um dia. Mas conhecimento é igual munição, a gente guarda para o tempo da guerra. Tá? O jejum, ele começa no nosso coração, quando eu decido, e não no prato, quando eu olho. Tá? Daniel recusou a comida do rei, porque ele sabia que aquilo simbolizava uma aliança com aquele reino, com aquele mundo que ele estava vivendo. E aí eu posso ver, Caio, Deus olhando do céu dizendo, esse menino é diferente, eu vou usar ele. Quem é diferente aí? Levanta a mão aí, desse mundo aí. Quem está lutando para ser diferente desse mundo aí, levanta a mão. Certamente Deus vai nos usar, gente. E o texto diz que depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam com a cara de cansado, pelancudo, anêmicos. Estava como, Thalita? Melhor aparência do que os outros. Sabe por quê? Anota isso aí que essa é boa, hein? Quem se alimenta de obediência brilha como a glória de Deus. A maioria das pessoas que você vem com a cara de angustiada, triste, chateada, você vai perguntar o que aconteceu, é algum problema sim, alguma falha, mas certamente fruto da desobediência. Pastor, mas não, a pessoa pode estar em luto porque alguém morreu e não é fruto da desobediência? Quando Deus criou a gente, Ele queria morte, gente? Ele queria que alguém morresse? Não. A morte veio por quê, Leila? Pode levantar, pode falar, Leila. Porque alguém desobedeceu. O que você quer?
Eu tenho anotado aqui. Eu acho que isso aí eu não falei assim do coração, mas vamos lá. Em cima de alguma coisa. Quem se alimenta da obediência... não está anotado isso não. Brilha como a glória de Deus. A pastora domingo passado, só uma parênteses aqui, me deu uma bronca quando chegou em casa. Porque ela pegou a pregação e ela foi ler. Fala bem alto, amor. Fala alto para os irmãos ouvirem, amor. Tinha nada do que eu preguei, estava ali. Eu preparo, mas aí eu chego aqui, Deus manda falar outra coisa, eu vou fazer o quê? Não, Anderson. Pastor Lucas? A gente vai falando, né, Rodrigo? Amém, pastor Ulisses? Olha lá, esse é um homem de Deus. Está lá ouvindo tudo, anotando tudo. Anota aí, segundo argumento, Ulisses. Pastorzão, o jejum de Daniel é guerra espiritual. Todo jejum é uma guerra. Todo jejum é uma batalha. Alguém acha que o inimigo vai querer que um soldado da outra tropa treine para ficar mais forte? Não. Ele vai fazer de tudo para quê? Para o soldado de lá se estabilizar. Teve uma guerra no deserto, teve uma operação no deserto, que o exército inimigo venceu outro, não vou citar nacionalidade aqui não, para não ter problema, com o YouTube, tá? Eles cercaram as tropas no deserto inimigo, e sabe como é que eles venceram, Anderson? Com rock e caixa de som. Sabia, irmão? Rock and roll e caixa de som. O que eles fizeram, pastor Rodrigo? Cercaram, botaram caixas de som imensa, helicóptero com caixas passando, e aí, Thalita, a ordem era de 6 da noite às 6 da manhã, música altíssima. Para quê? Quem já ficou sem dormir aqui? 1 dia, 2 dias, 3 dias, irritabilidade, falta de concentração. Foram dias, Marcinha, música alta e os soldados, luz também, sem deixar dormir. Sabe? Às vezes o inimigo quer fazer isso, ficar gritando na nossa janela da alma, ficar gritando na nossa porta do coração, tentando obscurecer e a gente parar de ouvir e descansar. Sacode 10 aí e fala, descansa. Descansa no Senhor. Em Daniel, Caio, lá no capítulo 10, no versículo 2 e 3, a palavra diz, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, Leila, por 3 semanas inteiras, e nada comi coisa desejável alguma. É isso, gente? O que está escrito aí na tua Bíblia? Lê aí. Tem alguma tradução diferente? Aqui na tradução aqui da Vic, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo. A perfume para botar não? Pode, né? Até que passaram 3 semanas, que ficar fedorento não é de Deus não, né, gente? 21 dias, pastor Rodrigo. Durante esse tempo, Daniel orava, chorava e buscava a Deus. Tempo de humilhação. E aí, do nada, abre aí, filha, Daniel mantém no 10, do versículo 11 ao 14. Aparece alguém falando com ele, do nada, Rodrigo, olha lá. Lê, gente, vamos juntos aqui. Ele me disse, homem muito amado, o que disse? Fique em pé, porque fui enviado. Eu me pus de pé tremendo, Daniel fala. Então ele me disse, Daniel que está narrando, né? O que aquele ser estava ali e falou com ele? Não tenha medo, Daniel, vai. Desde o primeiro dia, foi por causa? Então, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, não olha para o texto não. O jejum e o propósito move os céus, porque esse ser aí era um anjo. Pode deixar, não esquenta não. Era um anjo. Aí vamos lá, ó. Pode deixar, pastor, esquenta não. Mas o princípio, mas o príncipe do reino das trevas. Esse príncipe está com letra maiúscula ou minúscula? Esse príncipe, o reino está com letra maiúscula ou está minúscula? Então, esse príncipe, esse reino, não era de Deus, era de quem? Não, vamos falar dele não. Não.
Outro dia eu estava falando assim, se não manifesta diabo na igreja é porque a igreja não tem poder. Diga misericórdia. Sabe por que eu plantei aquele montão de mirra ali? Sabe por que vocês vão ver óleo na entrada da igreja? Porque aqui não é espaço para diabo falar. O templo é lugar de Deus falar. E ainda que manifeste, como já manifestou lá no hotel. Muitas vezes a gente expulsa demônio aqui no gabinete, durante a semana. Ninguém tem que saber de nada, nem envergonhar ninguém. O que eu não preciso, nem pastor nenhum aqui, nem lugar, precisa mostrar que tem poder, porque a gente não tem poder. Igreja nenhuma tem poder, quem tem poder é Jesus Cristo. Então a gente não precisa fazer propaganda com o diabo, não. A gente aqui fala é da palavra. Amém ou não amém? Se você escuta isso aí por aí, não deixe teu coração macular em relação a isso não, tá? Jesus não ficava fazendo propaganda de diabo, não. O diabo é que vinha perturbar ele. Eu tenho diabo no meu trabalho me perturbando, tenho diabo na rua, no trânsito. E todos que passam eu expulso. Eu tenho vivido assim, glória a Deus. Por isso. E vamos seguindo em frente. Tá bom? Mas olha aí, ó. No primeiro dia, Deus já liberou Miguel, o anjo, para falar com ele. Mas olha o que Miguel fala, ó. Porém, um dos príncipes mais importantes veio me ajudar. E fiquei aqui com um dos reis da Pérsia. Olha isso. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda mais distantes. Diga comigo, 21 dias. Um anjo ficou brigando com um capeta no céu para poder trazer a mensagem. 21 dias. E aí muitas vezes está, tenho orado a Deus e ele não me responde. Não, não é que ele não responde. É que a guerra está travada e você ainda não entendeu. Tem uma batalha ao teu favor. E aí você desanima. Sem ânimo, sem fé, é impossível. E é isso aí. Quantos estão entendendo, por favor? Deus ouviu no primeiro dia, mas a resposta chegou, Pedro, no 21º dia. Porque havia no céu uma guerra. E isso tem a ver com o jejum. O jejum, ele move o céu, mas também mexe com o inferno, gente. Por isso, durante 21 dias, não desista. Pastor, não vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou comer 18 horas da noite, só vou comer no outro dia no almoço. Amém. É com você e Deus. Lembrando que jejum não é dieta, é propósito. Isso aí também na academia fazem. Amém? Lá na minha academia tem um montão de gente fazendo isso. Então, de intermitente. Tá? Se você vai fazer o intermitente com propósitos espirituais, diga glória a Deus. Não é erro nenhum. Não é erro nenhum. Pastor, eu vou me abster só de doces. Amém. Pastor, eu tenho comorbidades. O meu médico disse que eu não posso fazer. Não faça. Passe o tempo em contemplação, mais da palavra, da leitura, da oração. Decida não assistir qualquer filme, decida não entrar em rede social. Faz de um outro jeito. Porque jejum é separação, entendeu, Anderson? Eu estou deixando de fazer algo, estou dizendo, Senhor, eu te amo tanto que eu prefiro estar contigo. É isso que é jejum. Quantos estão entendendo, amém? Pode até parecer que nada vai estar acontecendo com você nesses 21 dias, mas acredite, tem alguém lutando por você. Amém, pastor Rodrigo? Crê nisso? Eu também creio. Terceiro ponto, o jejum de Daniel é uma escolha de santidade. O jejum de Daniel é mais do que mudar a alimentação, é mudar o coração. É tempo da gente dizer, Senhor, tira de mim o que não te agrada. Eu gostava muito de um hino da década de 90, dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. É esse desejo. Não é? Purifica minha mente, Senhor, meu olhar, as minhas intenções. Eu sei que aí fora diz que o homem tem que olhar com uma mulher, uma certa... Se você não olhar, você é chamado de bobo e tal, mas você é santo. Eu não quero se contaminar com isso. Eu sei que aí fora a mulher agora está sendo chamada a ela botar ordem, a ela ser um homem dentro de casa. Agora pergunta uma coisa, se a mulher é o homem da casa, para que precisa do homem? Tempo atrás nós atendemos um casal, meu marido não é isso. Aí começou a falar do marido, meu marido não é isso, meu marido é um poia, meu marido é um banana. Mas aí a gente começou a ver que ela fazia tudo que o homem devia fazer. E o homem falou assim, pô, já que ela faz, deixa eu tomar essa posição.
Não estou dizendo sobre receber, não. A pastora já teve tempo que ganhou mais do que eu. Financeiramente, não é financeiramente que a gente está falando, não. É papéis. A mulher foi feita para ser protegida, sobretudo no mundo espiritual. Quem acorda para orar, quem chama para jejuar, quem ora pelos filhos, quem levanta com louvor e adoração, é o homem. Enquanto ele não entende, não é? O Anderson está chegando aqui agora. Ele está começando a entender isso. Mas eu nasci nisso, eu sou bisneto disso. Se eu não viver, quem muito é dado, muito será cobrado. Você ainda está, desculpa aqui, mas quero te isentar, ao mesmo tempo dar uma carta de euforia. Está chegando no beabá, né, Anderson? Está aprendendo ainda. Pô, pastor, nunca me falaram sobre isso. O meu bisavô não sabia sobre isso. Ele aprendeu, ensinou ao meu avô, que ensinou a minha mãe, que ensinou a mim. E assim vai. Ah, olha a bênção também. Eu não vou ser patriarca, o Anderson tem condições de ser patriarca. O neto dele, como nascer, vai olhar e falar, vovô Anderson, homem de Deus, escolheu se separar junto com a vovó Vanélia. Ele vai passar o tempo, ele vai contar para o teu bisneto, para o teu trineto, você tem condições de ser o que eu não sou. Nunca você, meu bisavô foi o primeiro. E é esse projeto geracional que Deus tem de santidade para nós. Você imagina se todos os homens da face da terra decidissem não roubar, não adulterar, não mentir, não sonegar, não pegar o dinheiro alheio de alguém. Imagina como seria esse mundo, hein? Você imagina. Esse mundo, ele existe. Só que não aqui. E o melhor, essa é a má notícia, não é aqui. E a outra boa notícia, a boa notícia, é que esse mundo é eterno. Acho que você não entendeu. Todo sofrimento, toda luta, tudo que a gente está vendo, toda a corrupção que nós estamos vivendo aqui, não se compara ao que vamos receber na eternidade. Só que a gente precisa lutar para ter a essência da eternidade, entendeu ou não? Água mistura com óleo. Vamos supor que a eternidade é óleo. Eu vou entrar lá sendo água? Eu preciso ser óleo. Então eu preciso viver na terra os padrões dessa eternidade. E o jejum nos aproxima desse padrão. O jejum mata a nossa carne. O jejum faz a gente dizer não para algumas coisas, muito mais do que comida, que às vezes está matando a gente por dentro. Amém, gente? Quantos estão entendendo? Diz um glória a Deus aí, por favor. Então, gente, nesses 21 dias de jejum, a gente vai tentar se abastecer de alimentos específicos, sim. Mas também vamos nos abastecer de algumas coisas que nos distraem. Nos abster. Poxa, quanto tempo eu tenho gastado de rede social? Ah, na igreja Casa e Vida, no jejum, é proibido ver rede social. Você não é proibido nada, porque o jejum é uma decisão. Mas tem um negócio aqui, que aparece um vídeo legal, aí tu vai passando. Eu gosto de pescaria. Sabe o que acontece? É um de tarrafa, daqui a pouco é um pegando um, e aí vai. Quando vê, já se passaram, é 1h e eu estou vendo peixe. E no outro dia eu vou olhar para os alunos com cara de peixe. Sou só eu ou tem mais alguém? Então eu tenho que ter noção, opa, chega, senão amanhã eu não acordo. E se eu estivesse lendo a Bíblia nesse horário? É isso. Menos rede social, menos televisão, menos entretenimento, menos conversas vazias, menos série. Eu não posso ver série. Eu só posso ver série nas férias. Porque as séries que eu assisto são históricas, ou são religiosas. Eu não sei você, mas eu quero saber o fim dela. E a gente fica, eu e a pastora, eu maratonando e a pastora dormindo do meu lado. Não é, amor? O que você fala? Vamos assistir uma série para eu dormir? Que aí eu fico ligado lá e ela descansa e dorme. Vamos dormir uma série. Amém, gente. Então a gente vai se abastecer com mais tempo de palavra, de oração, de adoração, de Bíblia. Não é? Porque jejum sem Bíblia, oração e santidade é dieta. Todo mundo está entendendo aí, gente? Eu estou sendo bem claro? Vocês estão com a cara muito quietinha. O que se pode e o que não se pode comer. Eu pedi a Vitória e ela vai fazer algo mais condensado. Né? Hoje a gente começa a gravar uma série de vídeos, né, Vicky? Pastor Ulisses vai ser o primeiro a gravar. Quantos concordam? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Aleluia, pastorzão. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui, ó. O jejum de Daniel é baseado em coisas simples.
o que Deus criou. Não é? Geralmente, a gente fala frutas, verduras, legumes, cereais, sementes e água. Feijão eu posso comer? É semente? Sim ou não, gente? Pode. Mas com aquela costelinha, com aquela carne seca, ponta de agulha. Ponta de agulha que tem a gordurinha. Dá um glória a Deus aí. A outra não, aquela cara lomba, muita carne, assim, não. Aquela ponta de agulha, não, amor? Com aquela costelinha. Não, daqui a 21 dias, gente, é 21 dias só. Tira esse tempo para desintoxicar também. Não é? Ervilha é semente? É. Lentilha é semente? É. Grão do Pará, castanha de caju? É. Não é? Arroz? É. Não é verdade? E aí você vai escolher. Ah, não gosto de banana. Come laranja, não gosto de laranja. Come abacate. E assim vai. Vai ser um tempo da gente olhar e entender. Pô, podia estar aí nessa churrascaria agora. No dia 9 eu vou estar pregando em Búzios. E o pastor falou assim, vou preparar aquela peixada para você. Eu falei, não faz não, filho. Faz não, eu volto aí para comer a fechada. Ele, não, eu faço questão. Eu falei, faz não, filho. Vem no sábado porque eu já separei um passeio de lanche. Eu falei, vou não, filho, depois a gente vai. Eu falei para ele, então em jejum, Daniel, ele, pô, você vem sempre aqui desse jejum. Eu fazia o quê? Você só me chama, porque o aniversário da igreja é em novembro. E ele sempre me chama para pregar no aniversário da igreja. Mas é um tempo. Quem ama vai entender. E quem ama vai até participar. Quem não ama, você vai orar por ela. Não vai amaldiçoar não. Amém? Pastor, o que é para evitar? Bem, eu vou evitar. Tudo que é industrializado, processado, carne, doce, bebida artificial, refrigerante, café, tudo que alimenta aquilo, para mim o café é um prazer. Talvez você não é. Bem, é só para ficar acordado. Não é? A pastora não gosta de café. Então, o café para ela não é algo que pega. Entendeu? Quantos estão entendendo? Fala, Rodrigo. Agora, o chocolate. Diga glória a Deus, gente. Teve uma vez na freguesia que a gente fez esse jejum, na Páscoa. Quantos lembram que estão com a gente aí? Gente, a gente olhava para a pastora, que tristeza antes. E eu falava para ela, filha, sai de jejum. Ela, não, vou vencer. É tempo de dizer assim, Senhor, minha fome é de ti, Senhor. Ah, agora, o propósito não é emagrecer, o propósito é a gente crescer espiritualmente. Senão a gente perde o foco. Depois a gente faz de emagrecer. Tá bom? Cinco e último ponto, gente. A Babilônia de hoje. Pastor, o senhor falou que a gente vai se afastar de... Que Babilônia é essa? Bem, gente, Daniel se afastou da Babilônia física. E nós vamos nos afastar da Babilônia moderna, a Babilônia espiritual. Onde ela está? Já falei um deles aqui, o celular. Essa caixinha aqui, hoje a gente faz tudo nela. Não é? Paga, recebe, fala, manda carta, né? Assina documento, compra carro, vende carro, não é? Eu não estou falando do seu trabalho, eu estou falando da distração. Falei da televisão, da rede social, não é? Falei de coisas que podem estar até mesmo dentro de alguma igreja, não é? A gente ficar se reunindo aqui para falar da irmã Leila, não é tempo, isso é tempo perdido. Não é? A gente está vivendo um tempo, ô Pedro, que altar virou palco. A gente está vivendo um tempo em que louvor, pastor Rodrigo, virou show. E a palavra virou motivacional. Então a gente tem que vigiar até nisso. A Lene teve ontem lá em casa, porque hoje elas saíram cedo para ir para o INCA, né, Lene? Eu estava mostrando para ela algumas pregações de alguns pastores e mostrando para ela, não foi, Leila? Aonde há brechas na pregação, aonde não tem Jesus. E basicamente é o seguinte, aonde você vê pregando a palavra que não há transformação, as pessoas não se transformam. Pode ter até demônio manifestando, mas as pessoas continuam mentindo, falando mal uma da outra, dando volta. Onde você vê que não há mudança, nem necessidade da pessoa querer mudar, desconfie, gente. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de pessoas mundanas dentro da igreja só para massagear a sua culpa.
E aí vai para a igreja, sobretudo, que ninguém conhece pelo nome, entra e sai e virou apenas uma religião. Não, o evangelho é transformação. Se ainda tem alguma coisa que eu tenho que fazer, mas não consigo, para me parecer com Jesus, isso tem que me inquietar. Entendeu? Entra ano e sai ano e eu não consigo me parecer com Jesus nessa área. Não, eu preciso fazer um jejum, preciso buscar algo, um clamor por transformação. Foi isso que moveu Daniel, foi isso que moveu Joel. Domingo eu vou falar de manhã e à noite sobre Joel. O clamor de Joel. Do pórtico ao altar, todos choraram, buscando transformação. Os sacerdotes choraram, as mulheres, as crianças, as que estavam amamentando, saíram de casa para chorar e dizer: Senhor, muda a nossa sorte. O jejum, gente, é Deus chamando a sua igreja para voltar à essência. E querer formar uma geração de Daniel. Levanta a mão e diga: sou eu. Sabe, gente? É gente que olha e fala: eu não me dobro diante do sistema, custe o que custar. Essa semana na escola eu escutei uma piadinha sobre um colega falando mal, duvidando dele como homem e da esposa. Eu não ri. 3 estavam rindo e eu fiquei sério. Ao ponto dele: eu sei que eu incomodei. Eu não vou rir de ouvir falar do Anderson. Eu não vou rir falar do Pedro, ainda que o Pedro esteja errado. Eu não quero rir. Ainda que tenha acontecido algo errado na vida da Lena, eu não vou rir. Por quê, pastor? Porque eu não cedo, eu sigo a Bíblia. É para rir com os que riem das bênçãos e chorar com os que choram. Então, se acontecer algo ruim na vida do Caio, eu não vou rir, eu vou chorar. E é difícil. Mas é o que a gente tem que viver. É o que a gente tem que buscar. E, infelizmente, as boas novas de Jesus é a seguinte: sabe qual é a boa notícia de Jesus? Não importa o que você fez e foi hoje, agora é tempo de você mudar e se transformar. E tudo começa através do arrependimento e acreditar que a graça de Deus é maior do que o teu mérito. Nós não vamos ser salvos porque a gente merece, vamos ser salvos porque Jesus deu a vida dele por nós. E por isso eu me arrependo, choro e quero mudar, porque ninguém poderia fazer o que o meu Salvador fez por mim. E isso aponta para a eternidade. E hoje as religiões estão falando que a boa notícia, Thalita, sabe o que é? É carro, é comida, é bebida. Isso está parecendo com Boa Nova da onde, Anderson? Da Babilônia, do que vai ficar aqui. O que Daniel lá atrás, pastor Rodrigo, se afastou, hoje a igreja diz que é o que tem que ser buscado. Eu posso ouvir pelo menos 10 misericórdias? Eu conheço alguém que deixou registrado através de João, no capítulo 18, versículo 36, que ele disse: o meu reino não é deste mundo. Quem falou isso, gente? Diante de quem? Pilatos. Diante de Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Pilatos representava o mundo, ele diz: eu não te represento, e nem você me representa. Então é tempo de restaurar a sensibilidade. É outra coisa que está faltando na igreja. Sensibilidade. Sensibilidade para olhar, sensibilidade para perceber, sensibilidade para amar, sensibilidade para se importar. Está cada um vivendo sua vida. O jejum nos apura, nos faz voltar a ouvir, a sentir, a ver o que Deus tem de prioridade. E o propósito final, já falei, a transformação. Depois de 21 dias, a gente vai estar sonhando em ter vidas que a gente pode cuidar. Um dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim: pastor, qual o problema maior hoje na igreja? O problema maior na igreja hoje é que as pessoas perderam a paixão por cuidar de vida. Sabe por que tem fofoca na igreja? Porque tem gente que não cuida de vida. Sabe por que tem mentira? Porque tem gente que não cuida de vida. Se você estiver cuidando de vida, eu duvido que alguém que está preocupado em cuidar de vidas, ensinar uma pessoa, mudar ela. Isso me entristece. Porque essa é a minha essência. É a essência do teu pastor.
Eu tenho um amigo que hoje dá aula para os homens e mora em Campo Grande, Anderson. Ele sai de Campo Grande, o professor Fábio e a sua esposa Aline, ela vem para adorar aqui e ele para dar aula ali. Sabe por quê? Porque ele era de uma igreja grande, mas ele começou a me conhecer e ver quem eu era na escola. Eu quero seguir a Jesus através da vida desse homem. E nós, gente? E vocês? Essa paixão precisa voltar, de querer tirar as pessoas do inferno e levar elas para o céu, de ver no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, pessoas, faz um exercício, eu não vou perguntar, eu não quero a resposta, eu quero que você responda, quanto tempo você tem de crente, quantas pessoas você trouxe até o altar, mas não é trazer para a igreja não, é cuidar delas, ao ponto de um dia, quando ela já estiver cuidando de vida, você descansar. E não há mérito nenhum em ser pastor, se eu não me apaixono por ganhar vidas. Não há mérito nenhum em fazer qualquer coisa dentro da casa de Deus. Vai ficar tudo. Tudo vai passar. E nós estamos vivendo igual o tempo de Noé. As pessoas estão casando, estão bebendo, estão vivendo, estão se dando e deixando-se ter. Está anunciado aí, ó. Começou agora a falar de paz no Oriente. É a hora que a gente tem que estar mais preocupado. Porque guerras, lutas, isso teria, Jesus disse, mas quando ouvir a paz, se preocupe, olhai para Israel. Israel é a figueira, é ela que é o relógio do mundo. Israel já foi o povo escolhido de Deus. Hoje o povo escolhido de Deus é a igreja, diga glória a Deus. Se você é igreja em Israel, você é povo de Deus. Se você é igreja no Japão, é povo de Deus. Se você é igreja na Guatemala, é povo de Deus. Se você é igreja em Honduras, em El Salvador, em Budapeste, você é povo de Deus. Jesus veio para acabar com esse negócio de uma nacionalidade ser o povo de Deus. Agora, de fato, Israel é o relógio. O que acontece com Israel anuncia, porque as primeiras promessas foram para Israel. Não é porque é queridinha de Deus, não. É porque naquele tempo Deus só falava olhando para Israel. E as promessas foram feitas para Israel. Então, olhai para Israel. Olhai para a figueira. E naquele tempo era bicho, botar bicho na arca que havia o dilúvio. Agora é gente, a gente precisa encher a arca de gente. Jesus vai voltar e as pessoas terão somente dois destinos. O teu sobrinho só vai ter dois destinos, o teu filho só vai ter dois destinos, teu amigo só vai ter dois destinos, seu melhor amigo só vai ter dois destinos. Ou é céu, ou é inferno. Mas a gente não deve fazer nada com medo de inferno. A gente deve fazer por gratidão a Deus. Como eu fui salvo, eu quero que todos sejam salvos. Não com medo de inferno. A gente não dá oferta, não vem à igreja, não ama Jesus com medo de inferno. É o contrário. A gente faz isso por Ele ter nos livrado do inferno. Porque senão é uma religião de medo. E medo não é liberdade. E Jesus disse que veio para libertar os cativos. E nós somos libertos, sim. Então não é uma religião de medo, é de amor. Eu faço porque eu amo. Por quê? Porque um dia Ele fez o que ninguém podia fazer. Posso ouvir um glória a Deus? Então eu creio. Se você não crê, eu estou crendo por você, que no final de 21 dias a paixão vai voltar. Eu vou olhar meu sobrinho, meu primo, meu amigo, meu irmão, e falar, pô, cara, esse cara não pode ficar fora. Hoje eu estava tomando banho de vir para a igreja, Deus me mostrou o marido de uma irmã aqui da igreja, vestido, eu falei, com roupas do tempo de Jesus, e eu falei, Senhor, o que é isso? Eu tive uma visão tomando banho. Ele falou, é Nicodemos, diga para ele que é necessário nascer de novo. Eu vou ter que ir lá, dentro desses 21 dias. Nesses 21 dias eu tenho que ir a um casal que, pela lei dos homens, já estão casados, mas que precisa, no mundo espiritual, certa coisa. E vou ter que tomar um café com esse casal e dizer, vamos embora, quando que é a data? É tempo de buscar uma série de coisas, mas não é tempo de só fazer aí. É de iniciar. Ou seja, Yasmin, o jejum de 21 dias é um restart, é uma oportunidade de recomeço, de recriar, de renovar, de refazer essa aliança com Deus. Ó, a partir daqui eu vou viver assim. Posso ouvir um glória a Deus? Não é nada místico, mas eu creio que depois de 21 dias muitos lares serão restaurados, amém? Eu estou me propondo aí na casa das pessoas fazer célula com elas para ensinar. Você que está me ouvindo online agora ou depois, fala com seu esposo, fala com sua esposa, pastor e a pastora vão vir aqui ensinar a gente a fazer célula.
Grupo no lar, como é que a gente faz? Porque ao invés disso, está cada um no seu celular ou na sua televisão, escutando e vendo tudo que não traz esperança. Guerra em tal lugar, morte em tal lugar, aumento de preço, inflação, não sei quem roubou, ministro não sei o quê, ao invés de estar junto, trazendo à memória o que dá esperança. A célula funciona por isso. 1 hora, 30 minutos por dia. Tá bom, por semana. Tá bom, por quinzena. Tá bom, por mês. Mas não tem. O ideal é que todo dia você pare meia hora, 1 hora com sua família, coma junto ou não, e diga, vamos ler um versículo e vamos orar ao Senhor. Trazer Deus para dentro da casa. Irmãos, não tenham dúvida, nós estamos vivendo um tempo de passagem, de Páscoa. Nós estamos vivendo um tempo de transição. E a recomendação do Deus eterno na Páscoa é, pega o cordeiro, leva para dentro de casa e come com a família. O que a gente come hoje com a família que representa o cordeiro, pastor Rodrigo? Que é alimento para nós. A sua palavra. Está falando de palavra, de meditar. Se você não selar o Benjamim nessa idade aí, Caio, daqui a um tempo vai começar atrativos buscar o Benjamim. E quando ele cair na universidade, na faculdade, quando ele namorar a primeira menina, dependendo de quem for, talvez o Benjamim nunca mais olhe para a sua cara. Talvez nunca mais ele queira comer com vocês dois. Então o tempo é agora. A hora é agora. Urge. Porque ensina a criança e isso dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas a gente tem que fazer. Quero o lar restaurado. Mas não trago o cordeiro para dentro de casa, não leio a palavra junto. Antes de dormir, o casal tem que orar junto. O Anderson tem que botar a mão na cabeça da Vanessa e falar, eu protejo a minha mulher no mundo espiritual. Amanhã vai ser um excelente dia para ela. Eu não aceito que nada nem ninguém toque na cabeça, no coração e na mente da minha mulher. Pastor, eu não sou casada. Aí é outra lei. Aí está aqui, ó. Eu abençoo. Lene, Thalita, Marta, eu abençoo tua vida, em nome de Jesus. Teu pai também não está aqui, mas como pai espiritual eu te abençoo, e não aceito que nada toque em vocês, a não ser a presença do Espírito Santo. Por isso que as casadas cuidem das coisas do lar, e as solteiras das coisas do Senhor. Aí a pessoa pensa, então eu sou casado, eu não trabalho na igreja. Ei, não é isso, é que em casa você recebe a bênção do seu marido, e as solteiras do sacerdote. Por isso que os filhos de Eli foram fulminados, porque ao invés de proteger as meninas, eles estavam tendo relação sexual com elas. E eles eram sacerdotes para cuidar delas. Tanta coisa na Bíblia para a gente ler e aprender. Diga para quem está ao seu lado, é tempo de jejum. É a hora da virada, gente. Eu estou fervendo, eu estou apaixonado por isso. Desculpa se eu estou sendo muito enfático, mas eu sinto no meu coração, como Daniel sentia na Babilônia, que é tempo de jejum. É tempo de jejum. Lares restaurados, corações curados. Ministérios reacendidos. Aconteceu lá na igreja, eu fiquei chateado, o pastor foi grosso comigo, e aconteceu isso, e ele não soube falar, ou o pastor errou, e isso me apagou. É tempo de acender de novo. Porque o teu ministério não é com a Casa e Vida, não é comigo, o teu ministério é de Deus. Você foi escolhido, você foi escolhida lá atrás. Não deixe essa chama apagar. E sabe qual é o teu maior ministério? Abraçar órfão, viúva e restaurar perdidos. Esse é o nosso maior ministério, que não aparece. Ele não aparece. Tocar bateria aparece. Pregar aparece. Outras coisas do ofício aqui dentro aparecem. Mas o mais importante, como diz o grande poeta, o essencial é invisível aos olhos. Talvez a Thalita nunca pegou o microfone aqui para pregar, mas lá no trabalho dela, ela não deixa de ser, não cessa de meditar na lei, de dia e de noite, e ela tem testemunhado e falado de Deus, e 2, 3 colegas, talvez não estejam na Casa e Vida, mas estão na Batista, estão na Adventista, não, na Atitude, sei lá, estão em outra igreja aí, me ajuda aí. O importante é salvar, é reino, é reino. Levanta a mão direita aí ou esquerda e diz comigo, uma nova unção vai ser derramada na minha vida em nome de Jesus. Quero terminar fazendo um apelo para você. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que coloque seu nome na lista de jejum. Nós temos quase 50 pessoas, dá para ver aí, Marco? Alguém dá para ver aí no grupo da igreja?
Eu já disse que não é obrigado você fazer o jejum de Daniel. Talvez você não queira nem abster-se de comida. Mas pelo menos entre no jejum. Eu vou orar. É no grupo da comunhão da igreja. Não, filho, na lista de jejum. Na lista, filho. Vem para o seu pai. Se você decidir fazer o jejum de Daniel, ou seja, de outro tipo, o importante é estar debaixo dessa visão espiritual. Nós, pastores, não vamos estar orando por você, clamando pela sua casa, pela sua saúde, pela sua fé. São 21 dias. Você vai ter uma lição para cada dia. Eu trabalhando, eu fugia, eu renovava. 1 mês e pouco atrás, eu passei para o pastor Lucas todas as lições. Falei, filho, será que a gente consegue imprimir isso? 43, né? E nós somos quantos no grupo? 101. 103. Nós somos 103 e a metade da igreja ainda não entendeu o que é jejum. Entendeu? Como que a gente precisa entender o que Deus está querendo fazer? Eu passei para o pastor Lucas. Não deu tempo da gente fazer por escrito. Mas todo dia vai ter um vídeo que é um resuminho da lição, e a lição vai ser colocada no grupo, então não tem desculpa. Anderson, só abrir o celular, senta aí, Vanélia, vamos ler isso aqui que o pastorzão colocou. E como um bom professor, Anderson, no final, tem 3 trabalhinhos. Eu acrescentei, para o Lucas não tinha trabalhinho, né, Lucas? E aí eu falei, Yasmin, vou te mandando aí. Aí cada lição eu ia passando o trabalhinho e mandando para ela e para a Vitória, mandando para ela e para a Vitória. Hoje o culto vai acabar, estou sentindo o cheirinho aí, ó. Me falaram que é pastel, Ulisses. Dá um glória aí, pastor Ulisses. O pastor Ulisses, um pastel, vai ter que ficar 21 dias sem pastel. Ô, Vera, diga glória a Deus aí. Mas a gente vai ficar gravando aí. Nós vamos ficar gravando pelo menos 8 lições hoje, de sábado da introdução e 7. O pastor Ulisses já pediu liberação, porque hoje tem pastor na cantina e ele precisa organizar a fila. O pastor Rodrigo não me respondeu até agora se vai gravar alguma coisa. Vai, pastor? Nem viu, né, filho? Mas vai ficar, né? Amém, vai ficar. Então, ó, 2 lições minhas, 2 do pastor Lucas, 2 do Rodrigo e 2 da pastora Janaína. Recebe, pastora Janaína? Hoje. Né? Temos que gravar 8. Então vamos preparar tudo isso com amor, com carinho, para você só se alimentar. Aí eu quero pedir um favor. Olha para trás, gente. Olha para frente, olha para trás. Olha em volta de você. Todos vocês têm algo em comum. Sabe o que vocês são? Gaditas. Cara de leão. Largou o frio, largou a preguiça, largou a quinta-feira, largou a viúva, o rock santeiro, lá, a viúva porcina, novela. É isso que está passando? Foi a última novela que eu vi, Anderson, rock santeiro. Né? Largou o rock santeiro, veio para aqui para receber. Você tem cara de leão. Olha aí, Thalita, vai. Faz igual o Bento. Fala, Bento, leão. Aí ele faz assim. Uau. Cara de leão. Vai, Benjamin, leão para o pastor. Eu quero que você incentive a igreja. Tá bom? Sai daqui, coloca lá no grupo. Galera, vamos fazer o jejum. Pega a listagem lá. Vamos fazer, não importa de quê. Vamos fazer, vamos motivar. Tem um prefeito de Gênova, ele viu algo interessante. É uma regra chamada 30%. Ele administrou Gênova. Ele viu, Thalita, que de cada 100 pessoas, só 30% pensa no senso comum. 30% não joga papel no chão porque sabe que vai entupir o ralo. 30% não faz certas coisas pensando no senso comum. Só 30%. E ele viu que isso repetia, não só na cidade dele, não só na Itália, mas em toda a sociedade. Só 30% de um grupo está com aquele que tem a visão. E para com essa história que você está vendo sozinho, então você está errado. Porque você está indo na contramão. Irmão, não foi qualquer um que entendeu o sistema do Sol heliocêntrico, não. Teve que ter um Copérnico, um Galilei. Teve que ter um homem que acreditou que podia fazer uma lâmpada. Era um só. Então nós somos poucos, mas nós temos a visão de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então preste atenção numa coisa. Motiva as pessoas ao seu lado, até que não são da igreja. Você já ouviu falar de jejum? Aqui tem essa pregação do meu pastor aqui, ó. A Vitória e a Yasmin fizeram um recorte. Aprende aí o que é jejum, qual é o propósito, para que serve.
Motiva as pessoas. Nosso propósito não é com a igreja, não é ganhar dinheiro, ficar rico com a igreja, é transformar o Brasil, o Rio de Janeiro. A nossa casa começa no nosso lar. Esse é o propósito dessa igreja aqui, que haja transformação nessa sociedade, para que pare irmão de matar irmão, para que pare pessoas de prostituir o seu corpo, para que pare pessoas de se vender, para que pare tráfico de criança, para que pare gente, ver aparecer gente morta no Rio Morto e na praia. Chega! Esse é o nosso propósito. A gente se preocupa com isso também. E Deus colocou a gente para isso. Você é uma resposta viva de Deus para essa terra. Eu acredito nisso. Você pode dar um glória a Deus? Então, gente, durante 21 dias é tempo da gente tirar o velho para nascer o novo. Aconteceu com o Daniel e vai acontecer com a gente. No final desses 21 dias, alguém vai olhar para nós e vai dizer: você está diferente. Está com um semblante diferente. Botou botox? Fez alguma coisa? Botou lente? O que houve? É a glória de Deus. Eu não me sentei na mesa do rei da Babilônia. Eu me sentei diante do Senhor.